Nós vamos provar para você e mostrar o porquê que a vida financeira de muitos cristãos não prospera, não anda. Nós vamos mostrar para vocês. É muito comum igrejas que trabalham com a teologia da prosperidade. Geralmente, eles vão fazer campanhas e votos com dinheiro. E supostamente as pessoas que irão participar irão prosperar financeiramente. São muitos os votos, são muitas as campanhas. Algumas campanhas e votos têm alguns valores estipulados que a pessoa vai colocar ali no envelope. Há casos de campanhas onde se pede para a pessoa colocar tudo que ela tem, literalmente tudo mesmo, para que supostamente essa pessoa seja abençoada financeiramente por Deus. Em contrapartida, também são mostrados testemunhos de pessoas que aderiram a essas campanhas e conquistaram financeiramente, prosperaram financeiramente. Então, de um lado nós temos o testemunho de pessoas que, em tese, participaram dessas campanhas e foram abençoadas financeiramente por Deus, e nós temos outras pessoas que ainda não foram abençoadas, mas que estão ouvindo esses testemunhos como prova que funciona, induzindo elas a participarem dessas campanhas, esses propósitos. Detalhe: não é necessário você ser uma pessoa expert, você ser uma pessoa inteligente para pegar a jogada. Basta você analisar pequenos pontos que você pega a mentira. Nós estamos aqui abrindo o jogo e mostrando a verdade para vocês, como que funciona essa lavagem cerebral. Que na verdade é um roubo o que eles fazem. Geralmente, quando eles estão numa determinada igreja, eles vão apresentar ali testemunhos no telão de pessoas de outras igrejas, da mesma denominação, mas são pessoas de outras igrejas. Um exemplo: você que está aqui no interior, se você congrega numa destas igrejas que trabalham com a teologia da prosperidade, eles vão mostrar lá no jornalzinho para você, nas revistas, no telão, os vídeos de pessoas que são lá da capital. Eles vão mostrar para vocês. Primeiro, vocês não conhecem essas pessoas. Vocês nem sabem se realmente essas pessoas são crentes e estão frequentando essas igrejas. A grande maioria dos testemunhos são montagens, são atores que estão ali, recebendo dinheiro para gravar esses vídeos. E para as pessoas que estão nas capitais, os testemunhos que são mostrados nos telões, colocados em jornais, revistas, são das pessoas do interior. Porque, obviamente, elas não têm acesso a essas pessoas e não conhecem essas pessoas. Então, para que você entenda
e comece a discernir melhor, você que faz parte de uma destas igrejas, olhe para dentro destas igrejas onde você está. Você está ali num grupo de pessoas, 100, 200, 300, 500, 1000, depende do tamanho da igreja. Por que que isso não acontece no meio de vocês? Primeira pergunta. Porque se uma vez uma pessoa que ela faz um voto, ela faz uma campanha, se isso realmente surge efeito e dá efeito, por que que este efeito não acontece no meio de vocês, onde vocês estão? Por que que só acontece em lugares longe de vocês, onde vocês não estão? Primeira pergunta, primeiro questionamento. Se for argumentar isso com o pregador ali, seja ele quem for, pastor, bispo, pastora, bispo, apóstolo, apóstola, porque são muitos os títulos usados nos dias de hoje, se for argumentar com eles, eles vão dizer que é falta de fé. É a falta de fé das pessoas que congregam naquela igreja, naquela instituição ali, é a falta de fé das pessoas que estão naquela região, que em outras igrejas as pessoas são mais fervorosas, têm mais fé, em outra região elas se entregam mais. E tudo isso é mentira. Eles devolvem o problema que é deles para a pessoa. Porque a partir do momento que você faz uma propaganda e diz que é uma campanha de prosperidade para abrir portas, e a pessoa participa e ela não prospera e não abre portas, é uma propaganda falsa. Isso é crime. Isso é uma propaganda falsa. Primeiro que na nossa Constituição não se pode fazer propaganda falsa. Isso é um crime, você vender um produto que não existe. Você está dizendo que se a pessoa participar de uma campanha, de um propósito, ela vai prosperar financeiramente. Ela participa e não prospera. É a mesma coisa de você falar, se a pessoa jogar na loteria, ela vai ganhar. Ela joga e não ganha. Então, esse é o primeiro ponto. É uma propaganda falsa o que eles fazem. Deveriam serem investigados. Muitos já foram investigados. Deveriam ser presos essas pessoas que fazem isso, que fazem essas campanhas de votos, porque estão vendendo sonhos que nunca vão se realizar, nunca vão se concretizar. Basta você olhar para a situação financeira das pessoas que estão aí na sua igreja, que fazem essas campanhas, e para a sua também. Basta você olhar, você vai ver que não prospera. Não prospera. As únicas pessoas que prosperam, na verdade, são os líderes. Por que que eles prosperam? Porque eles ficam com esse montante, com esse dinheiro que as pessoas ofertam. É por isso que eles prosperam. Não existe nenhum milagre aí. O que existe aí é uma lavagem cerebral, é um roubo. O que existe aí, não é milagre. Primeiro que é um crime, prometer algo, vender um produto que não funciona. Segundo que não tem base bíblica. Jesus nunca ensinou a fazer isso. Nem Jesus, nem os apóstolos, nem os profetas. Não tem base bíblica para fazer isso. Os textos sagrados, não se pode pegar um versículo isolado e fazer uma doutrina e montar toda uma doutrina em cima de um versículo isolado. É necessário entender todo o contexto da história, entender a intenção do autor, quem foi o autor, em que época o autor escreveu o livro, para quem ele destinou os escritos, qual era o objetivo daquele autor, ele queria atingir quem, o que ele queria, qual era o seu objetivo, como que era a cultura na época em que foi escrito. Tudo isso é necessário ser colocado e passar por um filtro os textos sagrados, para entender o contexto geral da história. Porque são textos milenares que foram escritos
há milênios. Nós temos textos que foram escritos há 3.500 anos atrás, em uma outra cultura que não é a nossa. Os textos mais novos que nós temos foram escritos há 2.000 anos atrás, em uma outra cultura também, que já está ultrapassada. Não estou dizendo que os textos estão ultrapassados, a cultura da época. Tem que entender o geral, o contexto geral dos textos sagrados, dos 66 livros que compõem a Bíblia Sagrada. E quando se faz um estudo do contexto geral da história, nós vamos ver que nem no Antigo nem no Novo Testamento, Deus não abençoava financeiramente todos os seus seguidores. Há casos de seguidores de Deus, nós vemos no Antigo Testamento, como Abraão, Isaac, Jacó, nós vemos Davi, Salomão e alguns outros, que fica provado que Deus realmente abençoou financeiramente. Mas ele tinha o propósito dele por detrás daquela bênção financeira. Você não pode pegar esses casos isolados que foram abençoados financeiramente e dizer o seguinte: olha, se Deus abençoou Abraão, ele também tem que me abençoar, porque eu também estou servindo ele. Se Deus abençoou Isaac, ele também tem que me abençoar. Se Deus abençoou Salomão, ele também tem que me abençoar, e ele vai me abençoar. Não é assim que funciona. Por que motivo? Porque quando você pega o contexto geral, você vai ver que a minoria do povo que serviu a Deus foram abençoados financeiramente, e a maioria não foi. A maioria não foi. Se você pegar os textos sagrados, o contexto geral, você vai ver que houve épocas de calamidades, de fome. E o povo de Deus padeceu, passou até por necessidade. Se você pegar profetas de Deus, como Eliseu, na época do profeta Eliseu houve uma fome. Ele tinha uma escola de profetas e eles não tinham o que comer. Deus teve que operar um milagre da multiplicação para que eles viessem a comer. Não tinham o que comer. Então nós vemos que tinha casos que Deus abençoava financeiramente, mas também tinha casos que ele não abençoava financeiramente, mesmo sendo dele. Não é porque todos que serviam a ele eram abençoados financeiramente. Alguns eram e outros não. E não era questão de fé. Não era questão de fé. Você quer uma prova que não era questão de fé? Elias foi um dos maiores profetas da história. Operou 7 grandes sinais. Eliseu, que foi levantado por Deus para ser sucessor de Elias, quando Elias disse: olha, o que você quer que eu faça antes que eu seja tomado de você? Elias já sabia que seria arrebatado, Deus o ia arrebatar. Ele fez essa pergunta para Eliseu. Eliseu olhou para o ministério de Elias, viu que foi um ministério sobrenatural, um profeta sobrenatural que fez descer fogo dos céus, que orou e a chuva não desceu, depois ele ora, a chuva desce, ele ora e desce fogo, ele ressuscita defunto. Um grande profeta, um dos maiores profetas da história. Eliseu tinha tanta fé, mas tanta fé, que ele disse o seguinte: eu quero o dobro da sua porção. Eu quero ser 2 vezes mais do que você foi.
Isso é falta de fé? Olhar para um dos maiores profetas da história e dizer, eu quero o dobro, eu quero ser 2 vezes mais. Isso é fé sobrenatural. Isso não é normal. É como um jogador hoje que está iniciando, olhar para o melhor jogador da atualidade e dizer, eu vou ser 2 vezes melhor do que ele. Se ele ganhou 7 títulos do melhor do mundo, eu vou ganhar 14 títulos do melhor do mundo. Isso é algo sobrenatural. Ou a pessoa é totalmente louca ou tem muita fé para isso. E Eliseu não era louco, ele tinha fé. Tanto é que Elias se assustou com esse pedido e disse, olha, coisa dura você me pediu. Em outras palavras, você tem certeza que é isso mesmo? Você me pediu algo duro, algo difícil, mas tem um porém. Se você me vê quando eu for arrebatado, isso vai acontecer. Agora, se você não me vê, isso não vai acontecer. E Eliseu, daquele momento em diante, ficou com os olhos fitos em Elias. Onde Elias ia, ele ia atrás. Ficou grudado, não soltava mais. E ele viu quando Elias foi arrebatado aos céus. Porque ele disse, carros e cavaleiros de fogo. A capa de Elias cai, ele pega a capa. E ali ele começa a demonstrar que o mesmo poder que estava sobre Elias veio sobre ele. Se você pegar a história de Eliseu, depois de morto, um defunto foi jogado na cova onde ele estava, só de tocar nos ossos de Eliseu, o defunto ressuscitou. Ali concluiu o 14º milagre de Eliseu, o dobro da porção de Elias. Esse mesmo homem, com uma fé sobrenatural, que operou o dobro do milagre de um dos maiores profetas da história, passou por dificuldade financeira, não tinha dinheiro para comprar o que comer. Estude a história de Eliseu. Com tanta fé assim, por que ele não orou para Deus fazer chover dinheiro do céu? Por que ele não fez campanha financeira para Deus abrir portas? Por que ele não fez voto financeiro para Deus abrir portas? Com tanta fé assim? É questão de raciocínio. É questão de entendimento. E esse mesmo profeta com tanta fé, você sabe qual foi o fim dele? Em cima de uma cama, doente. O homem que ressuscitou defuntos e curou enfermidades, como a lepra de Naamã, morreu enfermo. O homem que multiplicou o azeite de uma viúva e ela ganhou dinheiro com isso, passou por necessidade. O homem que curou o enfermo, morreu enfermo. Porque não era ele quem fazia essas coisas, mas sim o Espírito que estava por detrás dele. E Deus faz as coisas para a honra e glória dele, para cumprir os propósitos dele, e não propósitos de seres humanos pecadores como eu e você. Não é os nossos sonhos, os nossos propósitos que estão na pauta, mas sim os sonhos, os propósitos de Deus, Criador do céu e da terra. É por isso que nós, seres humanos, não conseguimos manipular Deus a nosso favor, para que Ele abençoe a vida financeira, para que Ele abra essa porta, para que Ele faça isso, faça aquilo. Isso não. Se chegar a acontecer alguma coisa, você pode ter certeza, é da vontade de Deus, não é porque nós queremos, ou porque nós pedimos, porque nós exigimos, determinamos, oramos, fizemos campanha, nada disso. Quando acontece alguma coisa, é porque Ele tem propósito naquilo. Porque é a vontade dEle que prevalece, não é a vontade humana. É o sonho dEle que prevalece, não é o sonho humano. São os propósitos dEle que prevalecem, não os propósitos humanos. E quando você vai para o Novo Testamento, você vê
um pregador como o apóstolo Paulo, que foi considerado e é considerado o maior pregador do Novo Testamento. O homem que sozinho evangelizou toda a Ásia. O homem que curou muitos enfermos. Também tinha uma enfermidade. E se você analisar a fundo, ele chega a falar algo dos olhos dele, leva a crer que a enfermidade poderia ser algo nos olhos, mas não tem como provar, porque o texto não é claro. Ele não chega a dizer que ele tinha um problema na visão, mas pelo contexto geral, onde ele chegou a pedir para outras pessoas escreverem cartas para ele, e depois ele só assinava. Pelo contexto geral, onde ele chega a dizer, olha, eu sei que se fosse possível, vocês teriam arrancado os seus olhos e me dado. Quer dizer, as pessoas sabiam que ele tinha alguma coisa no olho. Quando ele fala do espinho na carne, ele não especifica o que realmente era, mas leva a crer que poderia ser algo na visão. Existe uma probabilidade muito grande aí. Mas nós não trabalhamos com probabilidade, nós trabalhamos com 1 mais 1 é 2. Teologia é 1 mais 1 é 2. Teologia tem que ser exata, é a ciência exata. Não tem como provar onde era o problema dele. Mas nós sabemos que ele tinha um problema, e isso é certeza 100%. E por que sabemos? Porque ele disse que ele tinha um espinho na carne. Ele chamou esse problema de espinho na carne. O que era ou o que deixa de ser não interessa, mas ele tinha um problema que o incomodava. E ele orou 3 vezes a Deus e pediu, tire de mim. E Deus disse, eu não vou tirar. Em outras palavras, não é a sua vontade, é a minha vontade. Não é o seu plano, é o meu plano. Em outras palavras, Deus disse, é do meu jeito, é do jeito que eu quero. O homem que curou muitas pessoas não foi curado. E quando ele tem um filho na fé chamado Timóteo, porque quando uma pessoa mais velha evangelizava uma outra, ela considerava filho na fé. Ele era mais velho no evangelho, ele evangelizou Timóteo, que começou no evangelho depois dele, então ele considerava como filho na fé. Tinha esse afeto. E esse mesmo filho na fé também tinha uma enfermidade no estômago, que quando se vai mais a fundo, a água na região onde ele estava, Timóteo, não era uma água tratada como nós temos hoje com o tratamento. Pode ser que ele tinha alguma bactéria no estômago, porque Paulo chega a dizer para ele não tomar a água pura, mas colocar um pouco de vinho na água. E essa mistura de água com vinho para tomar, antigamente era usada para problemas no estômago, de bactéria, algo desse tipo. Então ele tinha uma enfermidade. Mas Paulo não orou para que ele fosse curado. Paulo deu uma receita caseira, um remédio caseiro para ele tomar. Orientou, coloque um pouco de vinho na água e tome, para combater as suas frequentes enfermidades no estômago, que também incomodava Timóteo. Problema de estômago. E não foi curado. E curou pessoas através de oração, mas ele não foi curado. Então nós vemos que, independente se seja vida financeira, saúde, vida espiritual, sentimental, familiar, independente da área da vida, nós vemos que a pessoa de Deus, ela pode ser abençoada ou não ser abençoada em algumas áreas. Algumas áreas podem prosperar ou não. E não depende do que quer, não depende do que corre, mas sim daquele de quem Deus se compadece. E o mesmo apóstolo Paulo, além de passar por um problema de saúde, que é o espinho na carne que ele chamava, ele também passou por problemas financeiros. Chegou a passar por necessidade de não ter o que comer, não ter dinheiro.
Não era para Deus abençoar a vida financeira de um homem desse? Que evangelizou praticamente toda a Ásia sozinho? Não era para Deus abrir portas? Não era para Deus levantar uma pessoa do dinheiro e bancar um pregador desse? Por que motivo Deus não abriu portas financeiras? Por que motivo Deus não curou a doença do apóstolo Paulo? Por que motivo Deus não curou a doença do estômago de Timóteo? Por que motivo Deus não curou muitos outros homens e mulheres de Deus? Por que motivo Deus não curou a enfermidade de Eliseu? Deixou ele morrer em cima de uma cama doente? Por que motivo Deus não abriu a porta financeira para Eliseu? Deixou ele passar por dificuldade com seus profetas? Por que motivo? E por que motivo que Deus abençoou Abraão financeiramente? Será que Abraão era mais importante do que Eliseu? Aí você diz, não, mas Abraão Deus chamou de amigo. Sim, mas e Jacó? Jacó era ladrão, era suplantador, e Deus mesmo assim o abençoou financeiramente. Será que Jacó era melhor que Eliseu? Será que Jacó era melhor do que Paulo? Por que ele foi abençoado e Paulo não? Pegue o contexto geral da história, meu amigo e minha amiga, e estude. E você vai ver que o propósito de Deus e os planos de Deus é que se cumprem na vida de homens e mulheres. Então não adianta você fazer campanha, você fazer propósito. Até porque Deus, quando abençoou essas pessoas, não abençoou porque eles faziam campanhas e propósitos. Por que Deus abençoou Salomão? Porque Salomão não pediu riquezas. Muito pelo contrário, ele pediu sabedoria. E Deus diz, por que você pediu sabedoria? Para julgar o meu povo. E não pediu a vida dos teus adversários, não pediu para que eu matasse os teus inimigos, como a maioria iria pedir. E não pediu riquezas para si, como a maioria pede. Deus disse, por este motivo, eu vou te dar a sabedoria que você tanto quer. Vou te dar paz contra os teus adversários. E vou te dar riqueza, como nunca ninguém teve e nunca, jamais ninguém vai ter. Ele não pediu riqueza e Deus deu riqueza. Você não vê Davi correndo atrás de riqueza. E Deus abençoou Davi financeiramente. Então entenda, não depende do que quer, não depende do que corre, mas sim daquele de quem Deus se compadece. Não adianta você fazer propósitos, você fazer votos, você entregar dízimo, você fazer oferta, fazer jejum, fazer oração, subir monte, descer monte, plantar bananeira. Não adianta você fazer nada disso. Se não estiver nos planos de Deus de abençoar você, esquece. Ele não vai abençoar. Se estiver nos planos dele de abençoar você, ele vai te abençoar sem você fazer nada disso. Agora o pior. Suponhamos que não esteja nos planos de Deus de abençoar você financeiramente. Não está, ele não vai abençoar. E aí você vai dar o seu dinheiro nessas igrejas, o que acontece? Cada vez você vai ter menos dinheiro ainda. Então, nesse caso, ao invés de você dar o seu dinheiro nessas igrejas, seria melhor você juntar esse dinheiro. Abrir uma caderneta de poupança e investir esse dinheiro. E guardando e juntando. Porque a probabilidade de você prosperar seria muito maior. Ao invés de você dar nessas igrejas, você guardar para você. E pensar no seu futuro, no dia de amanhã, no futuro da sua família.
Esta é a palavra de Deus.